Então, fala um pouco para a Sim. gente sobre esses tipos de clientes. Ó, eu até anotei aqui para eu não esquecer de nenhum tipo, Sim, sim. tá? Eu até falei pra você que eu não tenho O, vontade, mas eu eu achei muito anotei, que interessante. é o cliente que tem uma autoestima baixa. Sim, Então, esse cliente que tem uma autoestima baixa é um cliente que dificilmente vai ficar satisfeito com o resultado. Então, por mais que você mostre aquela foto impactante, ele não vai ver diferença nenhuma. Porque a autoestima dele não tá bacana, ele não se sente bem com ele mesmo, então ele não vai ver o resultado do tratamento. Os clientes depressivos, a mesma coisa, eles nunca veem o resultado. Só que, por outro lado, eles não param de fazer o tratamento. Apesar deles não estar vendo o resultado, eles continuam ali fazendo o tratamento religiosamente. E só que existe, né, essas pessoas que não veem o resultado e que fica ali insistindo com o profissional. Ah, mas eu não vi resultado, não vi resultado. O profissional inseguro, né, e que não confia em si, não confia no seu tratamento, ele acaba se deixando levar por esse cliente e aí ele de fato acredita que não teve resultado. E aí ele começa a dar sessão de graça para as pessoas que falam isso para ele. Aí adivinha, a notícia se espalha, né? E aí isso acaba virando um meio de vida de cliente. Fica toda hora falando que não viu o resultado para ganhar sessão. Porque aí mesmo o cliente que não tem autoestima baixa, ele vai ficar sabendo que aquele profissional deu sessão de graça, né, de brinde, ele também vai falar que não viu o resultado. Né? E aí esses pacientes, eles vão querer fazer isso em todas as clínicas. Então eu tenho certeza que alguém aí já sim. passou A por uma gente pode abrir experiência um parênteses. dessa. O cliente indeciso, né? O cliente indeciso é aquele cliente que vai exigir bastante da gente antes dele fechar o tratamento, né? É aquele cliente que ele vai na avaliação, é uma avaliação que demora 1 hora, a gente tem que explicar tudo para ele. Ele não vai fechar naquele momento, depois ele vai te ligar, você vai ter que explicar tudo de novo para ele. Então, uma dica que eu dou para quando você reconhecer esse tipo de cliente é não oferecer muitas opções para ele. Né? Então, não dá muitas opções de tratamento, dá poucas opções, o mínimo necessário. E mesmo assim, na hora de agendar um horário, também seja muito objetivo na hora do horário. Tá? Porque senão esse cliente ele não vai conseguir se decidir nem do horário que ele vai até a clínica. Sim, com Né? certeza. E aí, Inclusive, pegando... a gente gosta muito de explicar os benefícios. Um cliente que é indeciso, ele também vai ser, Não, provavelmente ele vai ser confuso. Exatamente, a gente acaba confundindo muito esse cliente quando a gente fala demais, que é o que a gente faz, né, Andréia? Sim, mas aí agora tem etapas, né, Pri? A gente não precisa, se você percebeu que ele tem essa característica, seja mais objetiva, explica, Sim. conversa, explica o que ele tá. Você vai usar todos os gatilhos de autoridade, tudo certinho, né? Então, assim, você entender qual que é o perfil do cliente é muito importante, porque senão era só pegar um gravador ou então gravar o que eu vou falar na hora de eu vender isso. Não tem essa coisa. Não tem. Eu tenho que ver como que é o meu cliente para mim ver como que eu vou abordar, né? E aí, esse cliente indeciso, né? Uma dica que eu deixo é assim, tenha paciência com ele. Porque ele é um cliente que depois que ele conseguiu ter a confiança em você, depois que ele confia em você, aí vai embora, flui. Ele só vai exigir um pouquinho mais no início, né? Para ele entender exatamente. E aí, aproveitando, né, que você já falou do cliente confuso, o cliente confuso a mesma coisa. A gente tem que evitar ficar falando o nome dos equipamentos, nome dos tratamentos, porque ele se confunde, ele se perde nos nomes. Porque às vezes para a gente é tão natural falar os nomes, né? A gente já está tão acostumada, e a maioria dos clientes também já sabe do que se trata os equipamentos. E aí, quando a gente começa a falar muitos nomes diferentes para esse confuso, ele se confunde mais ainda, né? Então, a gente tem que ser o mais sucinta possível, sem ficar falando muito nome, né? E aí, na hora de marcar o horário para o confuso, seja muito clara, né? Tal dia, tal hora, muito, muito, muito clara na hora de se comunicar com ele.
E o outro tipo de cliente, Pri, que a gente pode estar falando? O outro é o que aqui, não sei se é porque a gente acaba atraindo o cliente que tem a nossa característica, né? Mas é o cliente apressado. O cliente apressado, difícil, é aquele cliente que ele vai chegar conversando no celular, atrasado, e vai pedir para sair mais cedo. Ele não quer fazer avaliação. Então, é um cliente que a gente tem que começar a avaliação com ele pelo telefone. Então, a gente já tenta entender ali a expectativa dele pelo telefone, a queixa dele pelo telefone, o máximo de informação que a gente conseguir extrair. E aí, depois, no momento da avaliação... Esse tipo de cliente apressado, a hora que você começa nos primeiros 5 minutos e você corresponde à expectativa dele, falando tudo, aí ele acalma. E depois ele acalma. Entendeu? Ele tinha aquele tempo, mas a característica dele não deixava. É a característica dele. Eu já tive muitos clientes assim, muitos mesmos, inclusive na hora de comprar um equipamento. Já teve gente que falou assim, não, aqui, mas fala logo. Eu ia falava. Aí a pessoa começava a perguntar. Aí a pessoa perguntava e eu respondia. E nisso de pergunta e de resposta, aí ficava mais da hora. Porque aí entrou no interesse dele, né? Exatamente. Vamos pro próximo tipo de cliente. O cliente negociador. O cliente negociador é aquele que ele já tem por hábito pedir desconto. Então, ele pediu desconto, não é porque ele achou o seu tratamento caro, é porque ele tem essa mania, já é dele, né? É aquela pessoa que ela sempre vai querer tirar vantagem de alguma forma. E esse desconto que ele pede, nem sempre é desconto em dinheiro, né? Se esse cliente ele perceber que ele recebeu alguma vantagem, ele já se tranquiliza, né? Então, tem 2 formas para a gente lidar com esse cliente. Você pode colocar o seu preço um pouquinho mais alto e aí você dá o desconto e tudo bem, tudo certo, né? Ou é a forma que eu faço, né? Eu não gosto de abaixar o preço, porque eu já trabalho num preço super acessível, então eu não gosto de abaixar. Então, o que eu faço? Eu aponto para ele benefícios que ele vai ter. Né? Então, olha, eu vou fazer o tratamento no seu rosto, mas eu também vou fazer no pescoço e no colo, não vou te cobrar nada mais por isso. Eu vou finalizar uma limpeza de pele, por exemplo, com uma máscara, não sei das quantas, que só a sessão dessa... Né? Que só a sessão dessa máscara custa X, eu vou te, né, colocar de brinde para você. Então, tipo, o Drenacryl, por exemplo, né? Você vai perceber uma melhora na flacidez de perna do seu interno de coxa, eu não vou te cobrar nada mais por isso. Então, ele precisa ver que ele está recebendo alguma vantagem ali, que ele está recebendo mais do que ele está pagando. Quando ela não vê valor, é porque você não convenceu ele, né? Então, sempre o preço, ele está relacionado ao valor. Então, a sua proposta de valor não foi interessante para ele. Então, você tem... Aí, nesse caso, é que você tem que estar explicando realmente o que o equipamento faz, e tudo mais, e com muita segurança, né, Pri? O cliente decidido, né? Que aí o cliente decidido é aquele que você tem mais habilidade que eu para lidar. Eu não tenho muita paciência, né? O cliente decidido, ele é aquele cliente... Eu sou paciente com a Priscila e eu tô falando que eu não tenho paciência, mas tudo bem, pode prosseguir. Hã? É verdade, né? Ficou estranho isso. Não é paciência, estratégia. Estratégia, exatamente. Estratégia, isso. Isso, eu preciso melhorar, né? Então, o cliente decidido é aquele cliente que, tipo assim, ele viu no Instagram, ele viu na revista, ele viu em algum lugar que tal equipamento é bom para isso. E aí ele quer fazer aquilo, né? E às vezes, no caso dele, aquela não seria a melhor opção. Só que ele está decidido que ele quer aquilo. Então, aí tem que ter um poder de persuasão muito grande para mostrar para esse cliente que ele pode fazer algum outro tratamento que para ele seria melhor e tal. Aí a André tem habilidade, né? Sim. Então o cliente muitas vezes... Mas eu acho que enganado, né, Pri? Muitas vezes ele exatamente. Eu acho que eu tenho trauma do decidido. Vai quebrar a cara e depois ele volta. Exatamente. Aí quando ele volta é ótimo, é uma delícia.